Na hora de montar uma empresa de consultoria elétrica ou perícia elétrica, um dos grandes desafios é saber quais serviços incorporar. O mesmo desafio sofre quem já tem uma empresa, tem um custo operacional alto e não sabe quais são os novos serviços que podem incorporar nessa empresa para aumentar a lucratividade, fazendo com que essa empresa possa sobreviver mais ao longo do tempo. Meu nome é Daniel Machado Duarte, sou engenheiro eletricista aqui na Perícia Elétrica e vou compartilhar com você um pouco da nossa experiência e o que nós fizemos para ter clientes em mais de 10 estados do Brasil. Hoje vamos conversar sobre opções de serviços no setor elétrico, matriz BCG, incorporação de serviços através da matriz BCG. Isso é muito importante porque nós precisamos saber o que nos move para querer empreender. O que você busca hoje? Qualidade de vida, aumento do seu salário, mais tempo para poder viajar, quais são os seus reais interesses ao empreender. Por trás disso, existe, é claro, a necessidade de você definir escopos de serviço que te tragam essa qualidade de vida ou que façam você atingir esse objetivo. Isso é extremamente importante. Não saia empreendendo somente porque você acredita que vai ganhar mais dinheiro, sem entender o que é empreender. Nós precisamos compreender as duas coisas, o que nós queremos e o que de fato é realmente empreender. Nessa aula, isso vai ficar muito mais claro para você. Uma coisa que nós precisamos refletir nesse momento são sobre as opções que nós temos no setor elétrico. Existe uma gama de serviços gigantesca. Você pode oferecer diversos serviços. Aqui nós temos somente alguns exemplos: projeto elétrico, energia solar, correção de fator de potência, laudo para crédito ICMS, laudo de SPDA, execução das instalações elétricas, perícia de incêndio, perícia de consumo de energia, construção de subestação. Existe uma gama muito ampla. E aí nós começamos a ter um grande problema. Diante de tantas oportunidades, o que realmente vale a pena nós trabalharmos? Isso muda de pessoa para pessoa. Por quê? Algumas pessoas têm facilidade para trabalhar com projeto elétrico, outras odeiam ficar sentado na frente de um computador. Eu, particularmente, já trabalhei com projeto elétrico, comecei a ter problema de ler, porque eu ficava muito tempo na frente do computador, e falei para mim mesmo, não quero mais esse estilo de vida. E aí eu abandonei essa atividade de projeto. E hoje, empreendendo é uma coisa que eu não quero fazer, não quero ficar na frente do computador somente projetando. Eu também não gosto de trabalhar com execução, ou seja, ficar na frente do painel, montando, apertando parafuso. Eu acho que isso foge muito às habilidades e competências que eu tenho hoje, além de não gostar. Então, obviamente que eu não vou para essas duas vertentes. Eu tenho que me posicionar, através do conhecimento que eu tenho, em outras áreas. O que eu quero te dizer com isso? Que é muito importante que você se conheça. E você se conhecendo, vai saber melhor aonde você pode se encaixar. Só que não é só isso que importa. Tem uma outra coisa muito importante. Pode ser que você tenha uma habilidade muito grande para realizar 2, 3, 4, 5 tipos de serviço, só que o mercado não absorve isso. Então, o que nós temos que ponderar? Daquilo que você faz, o que é interessante para o mercado e o que você não faz ainda, que também é interessante para o mercado. E nessa hora entra o conceito de uma matriz BCG, que é o que eu vou te apresentar agora. E o que é essa matriz BCG? Ela nos permite avaliar os determinados escopos de serviço que nós oferecemos para o mercado, através do crescimento e também da participação relativa nesse mercado. E aí nós temos 4 símbolos básicos bem conhecidos: a vaca leiteira, o abacaxi, aquilo que é uma interrogação e as estrelas em termos de serviço. O que significa isso? Na prática, as estrelas são aquele serviço com alto crescimento e participação de mercado. Produtos que se enquadram aqui são aqueles que geram uma boa rentabilidade. E as vacas leiteiras? São aqueles serviços indispensáveis para a empresa. O mercado, nesse caso, já está consolidado e a participação no mercado, no entanto, continua firme e forte. O ponto de interrogação, o que é? São serviços inovadores que exploram novos mercados. Como eles ainda não estão consolidados, a adesão do público ainda é baixa na fase inicial. E os abacaxis, o que são, Daniel? São aqueles serviços no final da sua vida, ou seja, em declínio. Já estão consolidados, já são considerados inovativos. Além disso, o volume de vendas é muito baixo. Nós vamos entender isso na prática associando aos serviços que nós fazemos na perícia elétrica. Qual que é a nossa visão em termos de matriz BCG, considerando os serviços que nós oferecemos? Você vai comparar esse conceito com o que você oferece ou então com aquilo que você está pensando em oferecer para o mercado. Não adianta nada você ter uma ideia mirabolante, ter algo que você domina muito, só que o mercado não quer, ele não está disposto a pagar por isso. Então é importante conectar essas duas coisas, porque a sua empresa precisa ter lucro, você precisa crescer ao longo do tempo. Isso é extremamente importante que você olhe sob essa perspectiva. Aqui, na perícia elétrica, por exemplo, qual que é a nossa vaca leiteira? São os laudos para crédito de ICMS. Por quê? Isso nos traz uma lucratividade muito grande ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, e vai continuar trazendo essa lucratividade.
a barreira de penetração para esse serviço, ela é muito grande. Os profissionais têm muita dificuldade para começar nessa área, então nós vamos continuar muito bem posicionados nesse segmento como uma vaca leiteira. Pode mudar ao longo do tempo? Pode sim. Isso é muito importante você entender. Quando a gente olha a matriz BCG, ela não é estática. As coisas mudam ao longo do tempo, as necessidades também e as demandas também. Por conta disso, nós precisamos estar sempre observando o que faz sentido continuar no nosso modelo de negócio e o que faz sentido eliminar. Por isso que encaixar cada escopo de serviço nesses quadrantes vai te dar uma visão mais ampla sobre o que vale a pena continuar e onde vale a pena você colocar mais esforço. E o que são os abacaxis? Vou te trazer um exemplo. Lá atrás, no passado, eu pensei em trabalhar com correção de fator de potência. Eu percebi que não valia a pena e eu vou te explicar por quê. Esse serviço eu considero hoje um abacaxi dentro do modelo de negócio da perícia elétrica. E surge muita oportunidade, principalmente porque eu faço laudo para crédito do ICMS e tenho acesso a muitas faturas de energia elétrica. Quando eu pego uma fatura de energia elétrica, muitas vezes eu identifico valores que podem chegar a 5% ou até mesmo quase 10% de multa por energia reativa. Só que nós temos que compreender o mercado. Existem empresas de pequeno, médio e grande porte. Muitas empresas de pequeno porte querem resolver com o menor custo, ou seja, nem sequer fazem estudos avançados, simplesmente colocam um banco de capacitor, às vezes até o eletricista faz isso com temporizador, e para entrar nesse mercado, obviamente que a competitividade é muito grande e a lucratividade muito pequena. Você tem que ter muitas empresas sendo atendidas para que você possa ganhar um valor na quantidade. Dificilmente você vai ter valor agregado. Pode ser que até tenha em um ou outro serviço. O que às vezes fica de lado é a comparação entre o quanto nós faturamos e o quanto nós gastamos de tempo, tá? E também de material. E o tempo não está associado somente à realização do serviço. Quanto tempo você gasta para conseguir um cliente? Às vezes você pode ser que tenha que visitar 5, 6, 7 empresas. Visitar para poder passar um orçamento. Não é algo que você pode passar um orçamento sem visitar o local. Você precisa entender quais são as modificações que vão ser necessárias naquela planta, pensando em adequação. Conectar um banco de capacitor em um painel pode colocar em risco aquele painel e pode ser que aquele painel esteja fora das adequações de conformidade em relação a NBR 5410 e NR10. E aí você tem que orientar o cliente para adequar o painel também. Nessa hora, nós já começamos a falar muito em execução e trabalhos que tomam muito tempo, onde o esforço comercial é muito grande. Por isso que eu considero esse serviço um abacaxi e não quis trabalhar nessa área. Mas esse é o meu ponto de vista. Nós temos a parte de certificação das instalações elétricas. Esse serviço é uma interrogação. Por quê? Poucas pessoas no Brasil ainda conhecem esse tipo de serviço. No entanto, aqui na perícia elétrica nós olhamos ele como sendo uma grande oportunidade. Quando você tem um problema que envolve condenar uma edificação elétrica porque foi construída de maneira inadequada, você tem o quê? Dificuldade para encontrar prestador de serviço. Pense no síndico nesse momento. Se você fosse o síndico de um condomínio ou a síndica, quem você contrataria para fazer um laudo técnico mostrando para a construtora todas as não conformidades? Isso poderia vir a virar um processo judicial contra aquela construtora. É um ambiente de conflito. Nós trabalhamos com isso, com um conceito semelhante ao que foi desenvolvido pela Portaria 51 do Metro, adaptando a realidade e as necessidades do mercado. Por isso que é uma interrogação, é algo que as pessoas ainda não conhecem. No entanto, tem mercado gigantesco em torno disso para quem quer se especializar nessa área. Nós temos também, como estrela, serviço de perícia judicial. De maneira mais específica, eu vou falar sobre perícia de consumo de energia elétrica. Por que é uma estrela no meu caso? Hoje, além de trabalhar como perito judicial, eu trabalho muito como assistente técnico. Faço diversos serviços, tendo clientes em diversos estados que me procuram com valor de hora técnica que passa facilmente de R$ 600. Então, para quem quer se especializar nessa área, eu também tenho um treinamento avançado. É uma área que vem crescendo muito, porque o número de fraudes com energia elétrica no Brasil vem aumentando, a energia elétrica está ficando cada vez mais cara, as pessoas estão ganhando cada vez menos. Posicionar nessa área é uma coisa extremamente importante também, porque isso vai te trazer grandes ganhos nesse momento. E essa dinâmica, esse arranjo, lembrando, ele pode mudar ao longo do tempo. Aqui embaixo também tem um link do nosso blog. Por lá você vai encontrar muito conteúdo técnico avançado e prático, exatamente conforme o que você vai encontrar na vida real. Aproveite também para conhecer outros vídeos aqui no YouTube da Perícia Elétrica, deixar o seu joinha. Grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo.